Eu acho Uhum, que, ô Igor, você tem alguma forma uma forma simples para as pessoas, você que está acostumada a falar uhum, para os seus uhum, alunos, seus cursos aí, é, uhum, como que eles entendem essa questão do risco? O que que é uhum, risco e o que é uhum, de fato a consequência, né? A causa, uhum, causa câncer? uhum. Bom, ótima pergunta. Eu acho que eu até queria ir mais para esse lado também. Um, um ponto importante, gente, da gente ter noção é o seguinte, é como a gente tinha começado a falar um pouquinho antes, né? É possível que comer alguma coisa, consumir alguma coisa, ou ser exposto a alguma coisa no mundo real, cause algum grau de malefício na sua vida. Então, olha essa palavra, super importante, grau. As coisas, existem magnitude para as coisas, certo? A gente está acostumado com esse tipo de pensamento a todo momento na nossa vida. A gente pensa em quantidade das coisas a todo momento. Você vai no mercado, você pensa na quantidade do dinheiro que você vai gastar, e na quantidade de coisa que você vai consumir, na quantidade do tamanho da porção daquele alimento que você vai consumir. Você está todo momento pensando em quantidade. Mas muitas vezes, quando a gente pensa em exposições, em saúde, consequências na nossa vida, a gente acaba indo para um lado que não quantifica nada e a gente acaba indo para aquela dicotomia de causar ou não causar, de fazer ou não fazer, funcionar ou não funcionar, curar ou não curar. Quando, na verdade, também existe quantificação e magnitudes aqui, né? Então, essa parte do risco, o risco justamente sempre está informando a gente dessa quantificação. Ele está quantificando para a gente entender qual é a probabilidade de alguma coisa ruim acontecer comigo no futuro dentro de um espaço determinado temporal, dentro de 5 anos, 10 anos, 20 anos, por exemplo. Quando a gente pensa no consumo de alguma coisa fazendo mal, não nos interessa apenas se aquele produto, se aquele alimento, ele de fato causa mal. A primeira resposta que a gente já teve é de que a gente não tem essa evidência para dizer que consumir aspartame de fato causa mal, beleza? Para humanos, nas doses que são consumidas hoje. Alguns estudos preliminares, eles mostram que é possível que seja carcinogênico dentro de condições não usuais nossas, beleza? As agências regulatórias, todas elas de Anvisa, no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, as principais, elas olham para essa evidência e falam assim, olha, tem um consumo seguro sim, e é de X até Y, beleza? Entendi. Quando a gente pensa em, ok, vamos supor que agora tem evidência sim que mostra que é carcinogênico, nas doses usuais de consumo. Eu preciso me preocupar e deixar de consumir? Possivelmente sim e possivelmente não. Isso vai depender do tamanho desse risco. A gente tem coisas que aumentam o risco da gente ter câncer, só que em uma magnitude, um tamanho tão pequenininho, é como se fosse no mercado e você vê aqui que aumentou o preço do leite. Tá, mas aumentou em quanto? Aumentou em 1 centavo? Talvez você não fique preocupado, você vai comprar a mesma quantidade que você vai comprar. É a mesma coisa. Uhum. Ah, agora o aspartame causa câncer, mas tudo bem, na dose que eu consumo, normalmente, aumenta em quanto? Se aumenta tão pouco, de uma maneira tão trivial, insignificante, a gente vai se preocupar muito pouco. Né? Então, acho Perfeito. que é meio que essa lógica que a gente tem que entender também muitas vezes. Então, vamos falar disso. Assim, acho que de forma prática, eu vou fazer essa pergunta para Marina. Eu li muita coisa, eu não sei exatamente se tem um estudo específico falando disso, mas vamos lá. Quanto de adoçante um adulto poderia tomar por dia para que, vamos pensar em latas de refrigerante, para que o risco dele de ter câncer aumentasse? E depois eu complemento falando dessa questão de como que o câncer vai surgir ali, né? Porque muita gente também não sabe. Então, essa resposta, eu acho que depois o Igor pode até complementar, porque vem uma segunda informação importante. Como a IARC, ela vai determinar se existe possibilidade, se existe evidência para dizer que aquilo pode causar câncer, que aquilo causa câncer, alguma coisa assim, e não vai me dizer, ó, portanto, você deve consumir X. Ela não vai dizer isso, ela só vai dizer se pode causar câncer, talvez cause, causa sim, enfim, ela vai colocar nessas 4 categorias. E aí a gente vai ter as agências regulatórias dos países que vão orientar limites de ingestão diária aceitável de acordo com a avaliação deles, da literatura, para a gente saber que a gente pode consumir aquele valor e que até o consumo daquele valor a gente não vai ter esse risco, né? Ou vai ter menos daquele risco que é colocado lá. E tem uma outra, uma comissão dentro da OMS também, que eu não lembro em português, o nome é GECFA, a sigla Ah, dele. Tu lembra, Igor? em português, não. Eu chamo de. É, É um comitê de especialista ali da FAO-OMS que determina, né, sobre a isso segurança aí. de aditivos.
elementos. Isso aí, sobre segurança de aditivos. E aí eles recomendam uma dose, um limite de dose. Isso é uma coisa importante. A IARC, essa foi a primeira vez que ela avaliou as evidências relacionadas ao aspartame. Mas esse outro comitê, ele já tinha dado essa dose de consumo, ele já tinha feito 3 avaliações, agora saiu uma terceira. Da última avaliação para essa, eles não mudaram a quantidade do que pode ser adequado para uma pessoa ingerir. Ou seja, mesmo agora com aquela classificação da IARC, antes eles já estavam de olho nas mesmas evidências, no mesmo corpo de evidências, e já tinham determinado uma sugestão para que as agências regulatórias de cada país utilizassem aquele valor como valor limite de consumo para as pessoas no dia a dia. Então, isso é importante. E a da OMS também. Que a da OMS também. Um comitê da OMS. Por isso que era importante a gente fazer aquela distinção, né? Que não é a OMS que declarou, foi a IARC, uma agência da OMS, mas a OMS tem outra agência que fala que isso gera até mais confusão, mas gera confusão só até o momento em que você não sabe o propósito de cada agência. Agora, você sabe que a GECFA, que a Marina citou agora, eles definem esses limites também, né? Então, eles olham com um olhar mais avançado. Exatamente. E esse limite não mudou. Então, assim, mesmo a gente tendo agora a classificação da IARC, eles, se a gente lê ali a posição, eu não sei se esse é um dos links que está na descrição do vídeo, Lucas, dá para ver até se é ou se não é a posição oficial da a posição, o link está na descrição da posição oficial da OMS. Tá, perfeito. Então, que saiu. Nesse mesmo, eles falam, né, que então a IARC classificou dessa forma e o GECFA manteve a posição do limite de 40 miligramas por quilo de peso, que era um limite que já era utilizado antes, então eles falam, tá, mesmo agora classificando, é o mesmo limite, porque esse limite a gente garante que é seguro para consumo para as pessoas. E é um limite bem amplo. Eu fiz um cálculo bem por cima aqui para a gente entender. Então, o limite ele é de 40 miligramas por quilo de peso. Então, vamos pegar uma pessoa com 70 quilos, né? Então, uma pessoa com 70 quilos poderia se expor, né? Poderia consumir até 2.800 miligramas de aspartame por dia. Isso daria mais de 30 latas de refrigerante zero, que é o que tem a teor mais alto de aspartame, de Coca-Cola zero, que é o teor mais alto de aspartame. Então, é uma quantidade, e claro, tá falando só de refrigerante, mas os outros produtos. Mas é que, gente, assim, eu não conheço quem consuma perto disso. E quem consome, outra coisa também, né? Quem consome perto de 30 latas de refrigerante, ou quem consome 15, vamos combinar aqui, a gente já sabe que isso não é saudável, né? Que a gente não imagina que essa pessoa esteja num contexto de alimentação muito saudável, no momento que ela está exagerando tanto de um alimento assim. Então, assim, o limite, ele se manteve, né, recomendado por esse comitê, ele é o que é utilizado, por exemplo, da Anvisa, a Anvisa segue essa recomendação, e é um limite muito amplo. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que uma alimentação com um excesso de um alimento assim, ela já, não só por isso, mas deve ter alguma outra coisa errada nela, e aí tu vai aumentando os riscos por outros motivos, né, também além desse. Então, mais ou menos esse limite. A galera aqui pode continuar tomando a coquinha gelada deles, né? 1, 2, 3 por dia, no máximo. 3 já acho que já é muito, né? Vocês que são nutricionistas aí. Eu ia dizer que aí que tá, não tem muito como a gente... Às vezes o pessoal quer dizer, tá, então me diz um valor, me diz quanto. Só que outra coisa que a IARC não leva em consideração, não só ela não leva em consideração a dose, ela ela não vai dizer, tome tanto, mas ela não leva em consideração o contexto que aquilo está inserido. Então, risco para câncer é uma coisa que a gente precisa levar em consideração muitas coisas do contexto de uma pessoa. É uma pessoa que toma 5 latas de refrigerante zero por dia e que não come vegetais em geral, que tem uma alimentação rica em gordura saturada, que não tem controle de porções do que ela consome, que tem uma alimentação rica em industrializados em geral. Então, essa pessoa, provavelmente, ela está aumentando o risco dela por vários motivos, porque o contexto não está legal. Agora, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, que tem uma alimentação baseada em alimentos in natura, que não consome tanto industrializado, que come vegetais, come frutas em geral, e toma ali sua latinha de coca por dia, dificilmente vai ser a lata de coca que vai causar algum risco importante para a saúde dela, né?